Olá, vamos concluir na sessão de hoje a discussão que vimos fazendo a propósito da introdução que Ralph Miliband apresenta em seu livro O Estado na Sociedade Capitalista. Estudo este que foi realizado nos anos 60 e publicado no início da década de 70 no Brasil. Miliband, nesta terceira parte, procura demonstrar como que a estrutura de classes na sociedade capitalista ou nas sociedades capitalistas avançadas se tornou mais complexa, de tal modo que se torna cada vez mais difícil e mesmo impossível tentarmos responder ao problema da luta de classes no capitalismo contemporâneo simplesmente utilizando a terminologia burgueses e proletários como se fosse uma estrutura dual bastante simples e homogênea. Para fazer isso, Miliband trabalha com a ideia de que o capitalismo avançado possui certas características que o distingue daquelas que podemos encontrar em países do terceiro mundo, ou então naquelas sociedades que ainda possuíam uma estrutura bastante agrária. Daí dizer ele que este capitalismo avançado possui uma base econômica bastante semelhante. E essa base econômica, ela também vai conduzir à existência de uma estrutura social mais complexa e de uma distribuição de classes mais complexa. Observa ele que em todos esses países do capitalismo desenvolvido, existe um número relativamente pequeno de pessoas que possuem uma parcela acentuadamente desproporcional da riqueza pessoal e cuja renda é derivada, em grande parte, de tal propriedade. São os proprietários dos meios de produção. Aquilo que Marx e os marxistas denominavam como a classe dominante. Miliband não tratará a questão como classe dominante, ainda que ele reconheça que é necessário pensar na existência da classe dominante. Em sua investigação, ao longo do livro, ele direcionará a sua investigação, a sua análise, fundamentalmente para pensar a questão das elites econômicas. Como que estas elites, elas estão presentes no âmbito do Estado moderno. Para ele, estas elites, elas não são homogêneas também. Mas, no caso da estrutura básica, a elite que tem a grande força e que se sobrepõe às demais manifestações que podem inserir a sua atuação no âmbito do Estado, são aquelas que detêm a propriedade e controlam, comandam muitos dos setores mais importantes da vida econômica. Portanto, essa elite é fundamentalmente a classe capitalista. Mas quando ele fala de elites, é importante observar que ele está introduzindo e introduz no seu estudo um outro elemento, que também é a formação que os indivíduos recebem e que os qualifica para integrarem esta elite que vai gerenciar o capital. Não é apenas uma ideia de elite porque tem muito capital em mãos, tem muito dinheiro em mãos. E sim, é uma elite que precisa preencher também
certos qualificativos sem os quais não consegue participar da estrutura do Estado moderno. Uma vez que existe esta elite econômica, isso significa que está presente também na vida social uma não elite econômica. Neste caso, esta não elite econômica, ela está representada pelos trabalhadores. É aquele contingente que está no outro extremo da escala social. Miliband observará. Nos países do capitalismo avançado, existe o contraponto às elites, existe o polo oposto das elites. O outro extremo da escala social é ocupado por uma classe operária composta principalmente de operários industriais, em que os assalariados agrícolas formam uma parte cada vez menor da força de trabalho. E isso tem razão do grande êxodo rural que aconteceu na Europa e que alimentou os contingentes de força de trabalho necessários para o desenvolvimento do capitalismo industrial naquele continente. Em outras palavras, dirá Miliband, a forma principal que assumem as relações de produção em tais países é a de uma relação entre patrões capitalistas e assalariados industriais. Isso constitui um dos elementos principais de diferenciação entre sociedades capitalistas avançadas e sociedades coletivistas, de um lado, e as sociedades pré-industriais do terceiro mundo, de outro. Lembremos que Miliband está procurando construir uma tipologia, uma espécie de tipo ideal para poder investigar o Estado na sociedade capitalista contemporânea. Esta contraposição que ele está fazendo, por sua vez, está referenciada pelo fato de que, nos anos 60, ainda existiam vários países onde praticamente a indústria nem havia se desenvolvido, onde a indústria nem havia chegado, e existiam aqueles países também nos quais o processo de industrialização estava começando a se desenvolver. Nesse sentido, ele está construindo um contraponto. Existem os países altamente desenvolvidos no plano capitalista, existem os países que continuam com uma estrutura fortemente agrária, e existem aqueles países nos quais a indústria começou a se desenvolver. Observa ainda Miliband. As classes das sociedades capitalistas avançadas foram e continuam sendo altamente diversificadas. Existem também diferenças importantes na composição interna da classe operária de um país comparado com outro. Aqui ele está mostrando alguns elementos que não podem ser desconsiderados. Primeiro deles, a estrutura interna dos detentores do capital se diversificou, mas se diversificou também a estrutura interna da classe trabalhadora. Outro elemento que ele está apontando é o de que, embora nos diversos países do capitalismo avançado a estrutura de classes tenha se diversificado, seria um erro considerar que todas as estruturas diversificadas nos países do capitalismo avançado sejam idênticas. Existe a diversificação, mas esta diversificação assume colorações distintas dependendo do país que se tem em mira, que se tem no alvo da análise. Todavia, observará ele, e não obstante tais diferenciações, tais diferenças dentro dos países e entre eles, a classe operária
continua sendo, em toda parte, uma formação social distinta e específica, em virtude de uma combinação de características que afetam seus membros, em comparação com os membros das outras classes. Por outras palavras, a classe trabalhadora continua despossuída, ao passo que a classe dominante, que também se diversificou, ela continua sendo aquela que explora e que detém os recursos para realizar a exploração da classe trabalhadora. Esta observação é importante para Miliband na medida em que ele está procurando também demonstrar, como já o fez no item 1 da sua análise, ele está procurando demonstrar que não estamos em uma sociedade pós-industrial, não estamos em uma sociedade pós-capitalista, mas que nos encontramos ainda dentro da sociedade capitalista, só que uma sociedade capitalista com estrutura de classes bastante heterogênea. Daí a sua afirmação, apesar de toda a insistência em uma sociedade pós-capitalista, em uma sociedade onde as classes não têm mais importância, como é o caso da análise de Lipset, que vimos no item 2 desta introdução, a condição proletária continua a ser um fato básico e concreto em tais sociedades, no processo produtivo, nas oportunidades ou na falta destas, em toda a definição social de existência. A vida econômica e política das sociedades capitalistas é determinada primariamente pela razão entre essas duas classes básicas. A classe que possui e controla, de um lado, e a classe operária, de outro. Observem que Miliband não está desconsiderando que continua a existir duas classes básicas no interior da sociedade. O que ele está procurando reforçar é que estas classes básicas diversificaram a sua estrutura interna, tornou-se mais complexa a estrutura interna, tanto da classe dominante quanto da classe dominada. Daí que, diz ele, estas duas classes básicas constituem ainda as forças sociais cuja confrontação molda de maneira mais poderosa o clima social e o sistema político do capitalismo avançado. De fato, o processo político de tais sociedades se desenrola fundamentalmente em torno da confrontação entre tais forças e objetiva sancionar os termos das relações entre elas. Prosseguindo em suas reflexões, Miliband observa a respeito destas sociedades do capitalismo desenvolvido que tais sociedades apresentam uma estrutura social mais ou menos semelhante entre si, não só em termos de suas classes polares, mas também em relação às outras classes. Observem que ele não está dizendo que são estruturas idênticas, e sim estruturas semelhantes, ou seja, com traços bastante próximos. Desse modo, pode-se distinguir em todas as sociedades capitalistas uma classe numerosa e ascendente de profissionais, advogados, contadores, administradores, médicos, professores, etc., que formam um dos dois elementos principais de uma classe média. Com isso, ele está observando que entre estas duas classes polares surgiu um estrato intermediário, ao qual está denominando aqui por classe média. São aqueles profissionais que não estão nem no topo da escala social e muito menos são os trabalhadores fabris, os trabalhadores da indústria.
São fundamentalmente aqueles profissionais que hoje chamamos de profissionais do setor de serviços. Nessa classe média, está associada também, a esta classe média está associada também a empresa pequena e média. Observa, Miliband, nesta classe média se encontram empresários que empregam poucos trabalhadores, bem como proprietários ou coproprietários de empresas razoavelmente grandes de todo tipo. A essa classe podem ser também assimilados pequenos e médios agricultores. Observem que a compreensão de classe média que Miliband está apresentando aqui não é uma compreensão marxiana, uma vez que nesta classe média podemos encontrar tanto aqueles que estão despossuídos dos meios de produção, quanto também aqueles que ainda estão preservando os seus meios de produção, como é o caso de pequenos e médios agricultores. Isto nos leva a identificar esta compreensão de classe média proposta por Miliband muito mais com a teoria weberiana da classe, onde a classe se define no mercado, do que com a concepção marxiana de classe média. Para Marx, as classes médias, na verdade, são estruturas em dissolução, uma vez que, de acordo com a leitura do manifesto, por exemplo, ou aqueles que ainda detinham um pouco dos meios de produção perdem esta possibilidade e ingressam nas fileiras da classe trabalhadora, ou então avançam em direção a se tornarem capitalistas. Na leitura marxiana, a tendência do capitalismo é de dissolver os estratos médios. Na leitura de Miliband, o que está acontecendo é o surgimento de uma nova classe intermediária, que seria a classe média. É importante observar também que, quando coloca essa terminologia de classe média, Miliband remete fundamentalmente a ocupações profissionais, como é o caso de advogados, contadores, administradores, médicos, professores, ou seja, aquelas atividades profissionais que não são atividades fabris. Esta é uma interpretação que ele está fornecendo da classe, identificando estes estratos, ou esta classe, basicamente, com o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos setor de serviços. Mas ele não está problematizando como que o próprio setor, ou o chamado setor de serviços, não é simplesmente porque não se está no espaço fabril que esse setor de serviços não desenvolva atividades semelhantes e idênticas àquelas do setor fabril, como é o caso, por exemplo, da produção de um hambúrguer em uma unidade de uma empresa como o McDonald's ou então outra de setor de alimentação rápida. Prosseguindo na reflexão aqui de Miliband. Outro elemento desta classe média é a empresa pequena e média, na qual podemos encontrar, então, empresários que empregam poucos trabalhadores, bem como proprietários ou coproprietários de empresas razoavelmente grandes de todo tipo. A essa classe podem ser também assimilados pequenos e médios agricultores. Ou seja, nesta classe média entra tanto trabalhadores assalariados como aqueles que assalariam a força de trabalho. Prosseguindo na reflexão, Miliband observa que o capitalismo contemporâneo ele foi dissolvendo aquelas atividades mais clássicas. Cita como exemplo a questão do artesão e do lojista independente, dessas pequenas lojinhas, desses pequenos comércios. O declínio do artesão e do lojista independentes e autônomos foi acompanhado pelo crescimento de uma classe de empregados de escritório. Então, observem que ele está colocando empregados de escritório também como uma classe, quando, na verdade, esses empregados de escritório
são trabalhadores assalariados e pertencem ao grande universo da classe trabalhadora. Mas esta confusão ocorre porque Miliband está olhando para a transformação ocupacional ocorrida nas economias do capitalismo avançado. Daí que a tipologia ou a classificação de classe que ele propõe como classe média vai se alargando cada vez mais sem o devido rigor. Tanto é que ele vai dizer: todas estas sociedades incluem um grande número de trabalhadores intelectuais, escritores, jornalistas, críticos religiosos, poetas intelectuais de um ou outro tipo, que podem ser incluídos na classe média profissional. Então, ele fica balançando entre compreender adequadamente o que define uma classe e, de outro lado, identificar atividades profissionais que não são necessariamente atividades fabris, como aquelas que estão conduzindo à formação de uma nova classe, que seria a classe média, um setor intermediário entre as duas classes polares. Essa rápida enumeração, diz Miliband, não abrange todos os grupos econômicos, sociais e ocupacionais da sociedade capitalista avançada. Não inclui, por exemplo, um elemento criminal razoável, de tipo mais ou menos profissional, cujo papel em certas esferas da atividade econômica, principalmente nos Estados Unidos, não é insignificante. Aqui está se referindo àquele contingente prisional que está encarcerado. Também não inclui uma população estudantil, que possui atualmente grande e crescente importância, não só em termos numéricos, mas também políticos. Da mesma maneira, a sua tipologia, da mesma maneira que os trabalhadores culturais. A sua tipologia não inclui os trabalhadores culturais. Tais elementos são apressadamente enquadrados em qualquer estrutura social, quando, na verdade, passam a integrar uma nova classe. Porém, dirá Miliband, a omissão maior é a das pessoas profissionalmente ocupadas com a direção efetiva do Estado. Ou seja, em que lugar vamos encaixar a burocracia de Estado? A omissão maior é a das pessoas profissionalmente ocupadas com a direção efetiva do Estado, quer como políticos ou servidores civis, juízes e militares. Tal omissão, que é deliberada e que ele se propõe a examinar em capítulos posteriores, não se deve ao fato de que tais pessoas sejam sem classe. Elas estão em uma classe, só que não pertencem mais nem à classe dos proprietários e nem à classe dos trabalhadores. Pertencem a uma classe que seria a classe média. Não, a enumeração, diz Miliband, é importante observar que esta enumeração nada revela sobre o grau de consciência que possuem os membros desta classe média relativamente à sua posição de classe, ou a determinadas atitudes ideológicas e políticas que tal consciência ou a ausência dela podem engendrar, ou ainda, consequentemente, sobre as relações que de fato existem entre as classes. Portanto, identificar que está surgindo uma nova classe, que seria a classe média, não permite apontar qual é a consciência de classe que este extrato médio possui, que esta classe média possui. Miliband prossegue observando que muitas classes encontradas em países do capitalismo avançado são encontradas também em países do terceiro mundo, como é o caso, por exemplo, de grandes proprietários, empresários e pequenos comerciantes ou profissionais ou empregados de escritório ou operários industriais. No entanto, embora a estrutura de classes tenha se diversificado, Miliband faz questão de destacar que isto não permite falar em um pós-capitalismo
ou então que saímos da sociedade capitalista. Observa ainda que o capitalismo contemporâneo pode se manifestar de várias formas, inclusive através das expressões mais ditatoriais possíveis. É significativo lembrar que o estudo de Miliband é contemporâneo ao período no qual, na América Latina, tínhamos ditadura, no continente europeu tínhamos ditadura, como era o caso de Portugal, Grécia e também a Espanha. Na África tínhamos ditadura, no continente asiático tínhamos ditadura. Daí, e eram ditaduras nas quais coexistia o capitalismo. Daí, Miliband observar, o capitalismo pode acomodar-se a muitos tipos diferentes de regime político, inclusive alguns ferozmente autoritários. Todavia, embora as estruturas socioeconômicas amplamente semelhantes do capitalismo avançado não possam ser necessariamente associadas a um tipo particular de regime político e a determinadas instituições políticas, elas, no entanto, tenderam a isso. Ora, qual é a tendência das economias, das estruturas existentes nos países do capitalismo avançado? A estrutura, a tendência, foi a da preservação da democracia burguesa ou, tão simplesmente, da democracia. Miliband faz uma consideração muito interessante a respeito destas duas terminologias. Por que falar em democracia burguesa? Ou então, por que falar apenas em democracia? Dirá ele, o regime democrático burguês é mais comumente descrito como simplesmente democrático. E por que isso? Ora, a primeira descrição, a de democrático burguês, visa sugerir que se trata de regimes nos quais uma classe economicamente dominante governa através de instituições democráticas, ao invés de administrar por meio da ditadura, ao invés de governar por meio da ditadura. Já a segunda, aquela que não faz uso da expressão democrático burguês, mas tão somente democrático, a segunda é baseada na afirmação de que se trata de regimes em que, justamente devido às suas instituições democráticas, nenhuma classe ou grupo é capaz de assegurar o seu predomínio político permanente. Aparentemente, é apenas uma questão de terminologia, mas não é. O que Miliband quer indicar é o seguinte: evocando a expressão democrático burguês, somos obrigados a pensar que se trata de uma estrutura de classes, na qual existe a burguesia e na qual existe a classe trabalhadora. Quando se fala apenas de democracia, se dissolve a existência das classes e se passa a trabalhar com a ideia da pluralidade de interesses representados no interior da sociedade através dos grupos organizados. Portanto, cada um destes conceitos possui uma carga ideológica muito forte e que conduz a pesquisa para um caminho, que é de pensar as classes, ou afasta a pesquisa deste caminho, que é de abandonar a questão das classes, para pensar a questão do pluralismo no âmbito do Estado, ou então de como os grupos de interesse representam as suas demandas no interior do Estado. Porém, conclui Miliband, democrático-burgueses, ou apenas democráticas, tais sociedades possuem semelhanças fundamentais, não só em termos econômicos, mas também políticos, na medida em que elas continuam a ser sociedades capitalistas. E com isto, ele conclui as reflexões nesta introdução do seu livro O Estado na Sociedade Capitalista. E nós concluímos aqui a nossa apresentação desta introdução.
Espero ter contribuído com esta apresentação para estimular a leitura deste rico livro de Ralph Miliband. Encaminhe suas considerações a respeito dos vídeos, a fim de que possamos melhorar o nosso trabalho e continuar contribuindo para a formação das novas gerações. Até uma próxima oportunidade.